Opa, fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 267 de Jujutsu Kaisen. É um capítulo que tá dividindo demais, a galera, nem todo mundo gostou da novidade desse capítulo. Se você veio pela thumb e pelo título do vídeo, fica aqui no canal e vamos falar um pouquinho sobre Jujutsu Kaisen, capítulo 267. Lembrando que aqui na descrição vai ter o link do nosso canal lá no WhatsApp. Clica e vai lá para não perder atualizações aqui do canal. Outra coisa também, não esquece de seguir a gente nas nossas outras redes sociais, Twitter, Discord e Instagram. Então é isso, então bora pro vídeo. O capítulo começa aqui durante o treinamento entre o Satoru Gojo e o Yuta. Pra quem não sabe, nesse exato momento aqui, o Satoru Gojo tá dentro do corpo do Yuta e o Yuta tá dentro do corpo do Satoru Gojo. O Satoru Gojo ele pergunta o seguinte: você quer o último dedo do Sukuna? Então o Yuta fala: isso, você tá escondendo ele, não é? E aí ele vai explicar o motivo dele tá querendo esse dedo. Na verdade ele quer dar esse dedo pra Rika poder copiar o poder do santuário do Sukuna. Pra quem não sabe qual é o poder do santuário do Sukuna, é na verdade a expansão de domínio dele. Então ele fala o seguinte: mesmo com a substituição, não conseguimos lidar com a memória do cérebro, correto? Então o Satoru Gojo começa a refletir sobre essa afirmação do Yuta. Logo após essa afirmação, eles continuam conversando sobre essa possibilidade. É provável que eu possa cumprir as condições para copiar. Aquilo só representa 1/20 do Sukuna, não é? Mas sendo assim, não seria insuficiente para o seu objetivo de analisar as informações da técnica amaldiçoada Santuário Yuta. Então o Yuta vai e confirma: tem isso, né? Mesmo com a fala amaldiçoada, há muita coisa que eu não entendo até perguntar pro Inumaki. Ele comenta isso daqui porque quando ele estava lutando com o Sukuna, caso você não esteja atualizado sobre os capítulos, ele acabou utilizando essa técnica contra o Sukuna para o Sukuna ficar paralisado por alguns momentos. Mas só que no caso, quando ele utilizou essa técnica, ele utilizou um gravador para poder estar afetando o Sukuna. Resumindo de forma bem simples, Satoru Gojo quer dizer pra ele que mesmo que eles dêem o dedo pro Yuta consumir, né, não vai ser o suficiente, já que quando ele utilizou o poder do Inumaki, ainda teve bastante dificuldade e também precisou do Inumaki para poder estar utilizando aquele poder, e o poder fez muita diferença na luta contra o Sukuna. Outro ponto também que ele tá dizendo aqui é que eles não querem perder essa conexão com o Sukuna. Então ele fala o seguinte: nesse caso, não acho que seja uma sábia decisão, perdemos essa conexão com o Sukuna aqui. Então o Yuta completa, né, uma aposta na vibe do Hakari. Basicamente, o que ele quer dizer aqui é que ele não quer perder essa conexão com o dedo do Sukuna, já que o Sukuna ainda acha que a Rika consumiu o dedo dele para poder estar roubando algumas habilidades. Então até que enfim o Yuta vai explicar como funciona o poder de cópia da Rika. Então ele começa falando o seguinte: além disso, se quiser copiar o santuário, as condições para a minha técnica amaldiçoada de cópia é fazer com que a Rika coma uma parte do corpo do alvo da cópia. A quantidade consumida ou a parte consumida variam dependendo do alvo da cópia e do número de vezes que for utilizado. Para copiar uma técnica amaldiçoada das mais poderosas, é necessário consumir uma parte do corpo que seja fatal para o feiticeiro. Então ele continua: mas mesmo que uma parte fatal não possa ser consumida, a condição pode ser atendida através de um voto quanto ao número de vezes que poderia ser usá-la. Mas se eles puderem usar a técnica amaldiçoada reversa, foi quando o Itadori questionou. Então ele vai e fala o seguinte: por exemplo, digamos que você queira obter a técnica amaldiçoada limitada do Gojo, teria que comer um dos braços do Satoru Gojo, e depois o Satoru Gojo poderia recuperá-lo seu braço com a técnica amaldiçoada reversa. Então o Itadori fala o seguinte: sendo assim, você ao menos poderia copiar a técnica amaldiçoada do Satoru Gojo e do Hakari. Ele vai e fala: não é assim que funciona. Quando a parte do corpo que a Rika consumiu se regenera com a técnica amaldiçoada reversa, o valor do seu Jujutsu se torna 0 e as condições para a cópia não podem mais ser atendidas. Olha só que interessante, cara. Nós avaliamos que os braços de Inumaki e da Kuro-san, que no caso seria Anjo, não podem ser restaurados com a medicina moderna ou nossa técnica amaldiçoada reversa, então decidimos usá-los. Então o que aconteceu? Como eles perceberam que o Inumaki não ia mais recuperar os seus braços, ele acabou utilizando isso como uma vantagem para eles. Olha só, outra parte bem interessante: o Charles havia perdido temporariamente parte da sua costela. Então eles pegaram um pouco das costelas do Charlie e o Hakari fala o seguinte: podemos curar isso mais tarde, não é? O Hakari fala: mais tarde. Com essa explicação a gente acaba levantando dois pontos interessantes. Primeiramente, o motivo do Itadori estar sem seus dois dedos no último capítulo. E a outra parte é referente a como funciona o poder da Rika, principalmente quando ele faz a questão do voto. Como funcionou aqui a questão do voto? É bem simples. Ele disse que às vezes quando a pessoa é bem complexa,
ele tem que pegar um ponto fatal da pessoa, na verdade, vital da pessoa, e é algo muito complicado. Então ele pode fazer um voto bem simples. Qual seria o voto? Comer uma parte do corpo da pessoa e fazer um voto que só pode utilizar apenas uma vez. Então para isso não precisaria deixar a pessoa à beira da morte ou comer algum cadáver. É mais ou menos isso. Eu acho que deu para vocês entenderem direitinho. Outro ponto também bem interessante, o Itadori ele poderia sim recuperar o dedo dele, mas para isso, se ele fizesse isso, a Rika não conseguiria estar utilizando o desmantelar através do corpo do Itadori, né? É por isso que no último capítulo o Itadori estava sem seus 2 dedos, então ele não pôde estar recuperando ali, então ele preferiu ficar sem eles. Então a Mei questiona o Yuta: você tá sabendo sobre a ressonância do todo, não é? É uma forma que eles querem fazer, plano não vazar pro Sukuna e ele acabar falhando. Passei o mínimo de informação e planos para o Itadori conforme eu julgar melhor. Então é isso, pessoal, eles querem passar a informação possível pro Itadori para poder não chegar no Sukuna, tá bom? Cortamos então para uma afirmação do Yuta: Itadori-kan, mesmo que não consiga usá-los agora, no seu corpo já está gravada as técnicas amaldiçoadas do Sukuna. O Gojo Sensei já confirmou isso com seus olhos, não há dúvidas. O que ele quer dizer aqui? Que o motivo de ter ingerido os dedos do Yuta foi para poder copiar as habilidades do Sukuna, né? Assim como eu havia falado, é por isso que ele não regenerou seus 2 dedos, porque se regenerar os 2 dedos, a Rika perde a habilidade que ela acabou copiando. Então o que a gente percebe é que tudo que a gente viu até agora foi o pensamento do Sukuna referente à falta dos 2 dedos do Itadori. Então ele percebe que tudo foi um blefe e que na verdade o Yuta não consumiu o último dedo dele, mas sim um dos dedos do Itadori. Outro ponto também muito importante, caso você não lembre, um dos dedos do Itadori foi consumido pelo próprio Sukuna quando ele transferiu e colocou no corpo do Megumi. Caso você não lembre, eu tô recapitulando você sobre os outros capítulos. Então a gente corta aqui pro Gakuganji e a Utahime conversando naquele mesmo local onde o dedo do Sukuna, na verdade o último dedo do Sukuna, tá sendo guardado. Na verdade, o Gakuganji ele tá conversando e perguntando o seguinte: se aquela técnica amaldiçoada será capaz de subjugá-lo. Na verdade, não especificam qual é essa técnica amaldiçoada. Outra coisa também interessante que ele comenta é que esse objeto amaldiçoado de classe especial não pode receber dano físico, né? Ou qualquer ataque direto a ele que não vai sofrer nenhum dano. Mas a Utahime fala o seguinte: o mais assustador ainda seria o fato de que se não passaram nem meia hora desde que ela acordou. Então, a gente simplesmente corta pra Nobara. Cara, todo mundo sabia que a Nobara iria voltar. Todo mundo sabia. Porque simplesmente no anime fica subentendido que ela não morreu, tá? Na minha visão, eu entendi dessa forma, e também no mangá eu entendi dessa forma. A questão também do Satoru Gojo, eu também deduzi que o Satoru Gojo ia voltar mais ou menos dessa forma, com troca de corpo, né? Mas eu deduzia que seria o Geto que iria assumir o corpo do Satoru Gojo. Mas eram umas teorias muito loucas, mas voltou. Não voltou da forma que eu pensava, mas voltou. Então, a Nobara simplesmente fala: sorriam meninos que eu estou voltando. Então ela volta num momento muito certo, né? Um momento muito especial. Ela acaba dando aquela sua técnica amaldiçoada, ressonância, acertando o objeto amaldiçoado e infligindo dano lá no Sukuna. Na hora que ela atinge lá o objeto amaldiçoado, o Sukuna sente e percebe que a Nobara tá de volta, que ela não morreu. Isso era aquela mulherzinha, péssima técnica amaldiçoada dela. Não consigo expandir o domínio nesse ritmo. O Itadori, após ver isso, ele percebe que ela tá viva, que ela tá bem, e ele percebe que é a ressonância de Nobara. Morri, mas passo bem, idiota. Itadori na mesma hora enche os olhos de lágrimas e não perde a oportunidade e desce a mão no Sukuna, soltando um desmantelar ali na cara do Sukuna e dando um porradão ali na boca dele. Ele não vai perder tempo, dando oportunidade novamente pro Sukuna. O Sukuna também acaba revidando, acertando um golpe super forte ali na barriga do Itadori, mas então o Sukuna acaba cuspindo 2 dedos amaldiçoados. Isso pra mim significa o fim do Rei das Maldições. Sukuna, com sua mente muito acelerada, percebe que também o Itadori não tá se regenerando, porque também sofreu muitos danos e tá com problema de acabar utilizando sua expansão de domínio. Ele também não quer perder muito tempo e parte pra cima do Itadori ao mesmo tempo que ele vai fazendo a maldição reversa. O Itadori também não perde muito tempo, porque o negócio é assim, é rápido, papum. O Itadori usa sua técnica inicial, né? Aquela técnica que ele utiliza de duplo impacto. Se você não conhece, vá assistir o anime, que essa técnica também, ela é muito apelona, na minha visão, tá? Então ele acerta um duplo impacto ali no Sukuna, ao mesmo tempo que o Sukuna vai utilizando a maldição reversa, e dá pra entender que infligiu dano sim no Sukuna, tá? Ao mesmo tempo, o Itadori
fecha seu punho. Após o Itadori dar um duplo impacto no Sukuna, que infligiu dano assim no Sukuna, ele fala o seguinte: Sukuna, vamos pôr um fim nesse ciclo de maldições. Então ele cerra o seu punho e aperta e acerta um vulgo flash negro na barriga do Sukuna. Fim de uma era para uma longa batalha. Então, agora a gente tem que aguardar o próximo capítulo para saber o fim que isso vai dar. Mas que o Sukuna sentiu, ele sentiu. E assim encerramos o capítulo de hoje, pessoal. Um avisozinho importante: aqui na descrição vai ter o link do nosso canal no WhatsApp. Clica lá, vai lá. Tô sempre atualizando sobre os conteúdos de mangá, anime e também aqui do canal, tá? Então não perde essa oportunidade, vai lá, clica e vem participar da nossa comunidade lá no WhatsApp. Segue a gente também no Twitter e no Instagram e tamo junto. Valeu, é nóis!